Obras de São João da Cruz, volume 1, traduzidas pelas Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa, do Rio de Janeiro, 1960, editora Vozes Limitada. Capítulo 17. Explica-se como esta contemplação obscura é secreta. É conveniente explicar 3 propriedades referentes a 3 palavras contidas no presente verso. As 2 primeiras, secreta e escada, pertencem à noite escura de contemplação que vamos expondo. A terceira, disfarçada, diz respeito à alma, significando seu modo de proceder nesta noite. Antes de tudo, é preciso saber que a alma, aqui neste verso, dá o nome de secreta escada à contemplação obscura em que vai caminhando para a união de amor, por causa de 2 propriedades desta noite, a saber, ser secreta e ser escada. Trataremos de cada uma delas de per si. Primeiramente, chama secreta a esta contemplação tenebrosa, porque, como dissemos, esta é a teologia mística denominada pelos teólogos sabedoria secreta, a qual, no dizer de Santo Tomás, é comunicada e infundida na alma pelo amor. Esta operação é feita secretamente, na obscuridade, sem ação do entendimento e das outras potências. E como estas não chegam a perceber aquilo que o Espírito Santo infunde e ordena na alma, conforme diz a esposa nos cantares, sem ela saber nem compreender como seja, por esta razão, lhe dá o nome de secreta. Na realidade, não é somente a alma que não o entende. Ninguém mais o entende, nem o próprio demônio. O mestre, que ensina esta sabedoria secreta, está substancialmente presente à alma, e aí não pode penetrar o demônio, nem tampouco o sentido natural ou o entendimento. Não é apenas por tal motivo que podemos chamá-la secreta, mas também pelos feitos que produz na alma. De fato, não é tão somente nas trevas e angústias da purificação, quando a alma sofre a ação purificadora desta sabedoria de amor, que ela é secreta, não sabendo então a mesma alma dizer coisa alguma a respeito dela. Ainda mais tarde, na iluminação, quando mais claramente lhe é comunicada esta sabedoria, é tão secreta que se torna impossível à alma expressá-la ou encontrar palavra para defini-la. Além de não sentir vontade de o dizer, não acha modo, maneira ou semelhança que quadre para poder significar conhecimento tão subido e tão delicado sentimento espiritual. Mesmo se tivesse desejo de descrevê-lo, por mais comparações que fizesse, sempre permaneceria secreto e por dizer. Na verdade, tal sabedoria é por demais simples, geral e espiritual para penetrar no entendimento envolta e revestida de qualquer espécie ou imagem dependente do sentido. Como não penetrou no sentido e imaginação esta sabedoria secreta, nem eles perceberam sua cor e traje, não podem, portanto, discorrer sobre ela
e muito menos formar alguma imagem para exprimi-la. A alma, contudo, vê claramente que entende e goza aquela saborosa e peregrina sabedoria. Quem vê uma coisa pela primeira vez e que nunca viu outra semelhante, embora a compreenda e goze, não pode, entretanto, dar-lhe um nome ou dizer o que ela é, por mais que o queira. E embora seja esse objeto percebido pelos sentidos, quanto mais difícil será manifestar aquilo que não entrou pelos mesmos sentidos. Esta particularidade tem a linguagem de Deus. Por ser comunicado à alma de modo muito íntimo e espiritual, acima de todo o sentido, logo faz cessar e emudecer toda a harmonia e habilidade dos sentidos exteriores e interiores. Disto encontramos provas com exemplos na Divina Escritura. Jeremias nos mostra essa incapacidade de manifestar e exprimir a linguagem divina, quando, diante de Deus que lhe havia falado, soube apenas balbuciar Esta mesma impotência do sentido interior da imaginação e também a exterior para exprimir a comunicação divina foi manifestada outro sim por Moisés, quando se achou em presença de Deus na sarça ardente. Não se limitou a dizer ao Senhor que não sabia nem acertava a falar depois que ele lhe havia falado. Chegou a ponto de não poder sequer considerar com a imaginação, conforme se diz nos Atos dos Apóstolos, porque até mesmo a imaginação lhe parecia não só destituída de expressão e muito longe de poder traduzir algo daquilo que entendia de Deus, mas ainda de todo incapaz para receber alguma participação no que lhe era dado. A sabedoria desta contemplação é a linguagem de Deus à alma, comunicada de puro espírito a espírito puro. Tudo, portanto, que é inferior ao espírito, como são os sentidos, não a pode perceber, e assim permanece secreta para eles sem que a conheçam e possam traduzi-la. E mesmo faltando-lhes vontade para isso, uma vez que não a percebem. Podemos compreender agora o motivo por que algumas pessoas que vão por este caminho, sendo boas e timoratas, quereriam dar conta a seus guias espirituais do que se passa em suas almas e, contudo, não sabem nem podem fazê-lo. Daí lhes vem grande repugnância para falar do que experimentam, mormente quando a contemplação é algo mais simples e a alma apenas assente. Só sabem dizer que a alma está satisfeita, tranquila e contente e que gozam de Deus, parecendo-lhes que estão em bom caminho. Aquilo, porém, que se passa no íntimo é impossível exprimir. Nem conseguirão, a não ser em termos gerais, semelhantes aos que aqui empregamos. É muito diferente quando as almas recebem graças particulares de visões, sentimentos, etc. Tais graças, ordinariamente, são concedidas sob alguma forma sensível, da qual participa o sentido. Assim é possível, segundo essa forma, ou outra semelhante, manifestarem às almas o que recebem. A facilidade de expressão, neste caso, já não é mais em razão da pura contemplação, pois esta é indizível,
e por este motivo se chama secreta. Não é este o único motivo de chamar-se e ser secreta a sabedoria mística. É ainda porque tem a propriedade de esconder as almas em si. Por vezes, com efeito, além do que costuma produzir, de tal modo absorve e engolfa a alma em seu abismo secreto, que esta vê claramente quando está longe e separada de toda criatura. Parece-lhe então que a colocam numa profundíssima e vastíssima solidão, onde é impossível penetrar qualquer criatura humana. É como se fosse um imenso deserto, sem limite por parte alguma, e tanto mais delicioso, saboroso e amoroso, quanto mais profundo, vasto e solitário. E a alma aí se acha tão escondida quanto se vê elevada sobre toda criatura da terra. Este abismo de sabedoria levanta então a mesma alma e a engrandece sobremaneira, fazendo-a beber nas fontes da ciência do amor. Não só lhe dá pleno conhecimento de que toda condição de criatura fica muito aquém deste supremo saber e sentir divino, mas ainda lhe faz ver como são baixos, limitados e, de certo modo, impróprios todos os termos e vocábulos usados nesta vida para exprimir as coisas divinas. A alma entende também como é impossível, por modo e via natural, chegar ao conhecimento e compreensão das coisas de Deus, conforme elas são na realidade, por mais que se fale com elevação e saber. Pois somente com a iluminação desta mística teologia se poderá penetrá-las. Conhecendo, portanto, pela iluminação da mesma teologia mística, essa verdade, que não se pode alcançar e muito menos declarar em termos humanos e vulgares, com razão a chama secreta. O ser esta contemplação divina secreta e ficar acima da capacidade natural não é unicamente devido à sua índole sobrenatural. É, igualmente, por ser caminho que conduz e leva a alma às perfeições da união com Deus. E não sendo tais perfeições humanamente conhecidas, se há de caminhar a elas humanamente não sabendo e divinamente ignorando. Falando, como fazemos agora misticamente, as coisas e perfeições divinas não são conhecidas e entendidas quando vão sendo procuradas e exercitadas. Muito ao contrário, só o são quando já se acham possuídas e exercitadas. A este propósito diz o profeta Baruque, referindo-se à sabedoria divina: não há quem possa conhecer os seus caminhos, nem quem descubra as suas veredas. Também o profeta Rei se exprime sobre este caminho de alma, nesses termos, dizendo a Deus: fulguraram os teus relâmpagos pela redondeza da terra, estremeceu e tremeu a terra. No mar, abriste o teu caminho e os teus atalhos no meio das muitas águas, e os teus vestígios não serão conhecidos. Tudo isso, falando espiritualmente,
se compreende em relação ao assunto de que tratamos. Com efeito, fulgurarem os relâmpagos de Deus pela redondeza da terra significa a ilustração que produz a contemplação divina nas potências da alma. Estremecer e tremer a terra é a purificação penosa que nela causa. E dizer que os atalhos e o caminho de Deus, por onde a alma vai para ele, estão no mar e seus vestígios em muitas águas, e que por este motivo não serão conhecidos, é declarar este caminho para ir a Deus tão secreto e oculto ao sentido da alma, como o é para o corpo o caminho sobre o mar, cujas sendas e pisadas não se conhecem. Os passos e pisadas que Deus vai dando nas almas, quando as quer unir a si, engrandecendo-as na união de sua sabedoria, têm a propriedade de não serem conhecidos. Pelo que no livro de Jó se leem as palavras seguintes, encarecendo esta verdade. Porventura has tu conhecido os grandes caminhos das nuvens? Ou a perfeita ciência? Compreendem-se aqui as vias e caminhos por onde Deus vai engrandecendo e aperfeiçoando em sua sabedoria as almas, significadas pelas nuvens. Está, portanto, provado como esta contemplação que guia a alma a Deus é sabedoria secreta. Capítulo 18. Declara-se como esta sabedoria secreta é também escada. Resta-nos agora explicar o segundo termo, isto é, como esta sabedoria secreta é também escada. Devemos saber a este respeito que há muitas razões para chamar a esta secreta contemplação escada. Primeiramente porque, assim como pela escada se sobe a escalar os bens, tesouros e riquezas que se acham nas fortalezas, assim também por esta secreta contemplação, sem saber como, a alma sobe a escalar, conhecer e possuir os bens e tesouros do céu. Isso nos é mostrado pelo real profeta Davi quando diz: bem-aventurado o homem que de ti recebe auxílio, que dispôs elevações em seu coração neste vale de lágrimas, no lugar que Deus destinou para si, porque o legislador lhe dará sua bênção e irão de virtude em virtude, como de degrau em degrau, e será visto o Deus dos deuses em Sião. Aí está significado que Deus é o tesouro da fortaleza de Sião, isto é, da bem-aventurança. Podemos ainda chamar escada a esta contemplação por outro motivo. Na escada, os mesmos degraus servem para subir e descer. Assim também, nesta secreta contemplação, as mesmas comunicações por ela feitas à alma, ao passo que elevam em Deus, humilham-na em si mesma. Com efeito, as comunicações verdadeiramente divinas têm esta propriedade de, ao mesmo tempo, elevar e humilhar a alma. Neste caminho, descer é subir, e subir é descer, pois quem se humilha será exaltado.
e quem se exalta será humilhado. Além de a virtude da humildade ser grandeza para a alma que nela se exercita, Deus ordinariamente faz subir por esta escada para que desça, e faz descer para que suba, a fim de se realizar esta palavra do sábio: o coração do homem eleva-se antes de ser quebrantado e humilha-se antes de ser glorificado. Falemos agora sob o ponto de vista natural, deixando de parte o lado espiritual que não se sente. A alma pode muito bem ver, se quiser atentar, como neste caminho há tantos altos e baixos a padecer, e como depois da prosperidade que goza, logo vem uma tempestade e trabalho. Tanto assim que parece ter sido dada à alma aquela bonança com o fim de preveni-la e esforçá-la para a seguinte penúria. Após a miséria e tormenta, também segue-se a abundância e tranquilidade. Dir-se-ia que para preparar aquela festa, deram-lhe primeiro aquela vigília. É este o ordinário estilo e exercício do estado de contemplação, até alcançar o repouso definitivo. A alma jamais permanece no mesmo plano, mas está sempre a subir e descer. Esta alternância resulta de que o estado de perfeição consiste no perfeito amor de Deus e desprezo de si mesmo. E assim, não pode deixar de ter estas duas partes que são o conhecimento de Deus e o conhecimento próprio. Portanto, necessariamente, a alma há de ser primeiro exercitada num e outro. Ora goza de um, sendo engrandecida por Deus, ora prova de outro, sendo por ele humilhada, até conseguir hábito perfeito destas duas espécies de conhecimento. Virá então a cessar esta subida e descida, chegando enfim a unir-se com Deus, que está no alto cume desta escada, a qual nele se apoia e se firma. Verdadeiramente essa escada de contemplação que, como dissemos, se deriva de Deus, é figurada por aquela escada que Jacó viu em sonho e pela qual desciam e subiam os anjos, de Deus ao homem e do homem a Deus. E o mesmo Deus estava assentado no cimo da escada. Esta cena, a Escritura Divina diz que sucedia de noite, enquanto Jacó estava dormindo, para mostrar como é secreto e diferente do saber humano este caminho e subida para Deus. É isto muito evidente. De ordinário, o que é mais proveitoso à alma, como seja perder-se e aniquilar-se a si mesma, pensa ela ser o pior. E avalia ser o melhor o que menos vale, isto é, achar em tudo consolo e gosto, pois comumente encontra aí mais prejuízo do que lucro. Falando um pouco mais substancial e propriamente desta escada de contemplação secreta, diremos que a principal propriedade para chamar-se secreta é por ser a contemplação ciência de amor, a qual, como já dissemos, é conhecimento amoroso e infuso de Deus. Este conhecimento vai ao mesmo tempo ilustrando e enamorando a alma até elevá-la de grau em grau a Deus, seu Criador. Pois unicamente o amor é que une e junta a alma com Deus,
Para maior clareza, portanto, iremos apontando agora os degraus desta divina escada. Diremos com brevidade os sinais e efeitos de cada um, para que a alma possa conjeturar em qual deles se acha. E assim vamos distingui-los por seus efeitos, conforme os descrevem São Bernardo e Santo Tomás. Conhecer esses graus de amor como na verdade são, não é possível por via natural, pois essa escada de amor é tão secreta que só Deus pode conhecer-lhe o peso e a medida. Capítulo 19. Começa a explicação dos 10 degraus da escada mística do amor divino, segundo São Bernardo e Santo Tomás. São expostos os 5 primeiros. Dizemos, pois, que os degraus desta escada mística de amor, por onde a alma sobe, passando de um ao outro até chegar a Deus, são 10. O primeiro degrau de amor faz a alma enfermar salutarmente. Dele fala a esposa, quando diz: conjuro-vos, filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Cânticos, capítulo 5, versículo 8. Esta enfermidade, porém, não é para morrer, senão para glorificar a Deus, porque nela a alma, por amor de Deus, desfalece para o pecado e para todas as coisas que não são Deus, como testifica Davi, dizendo: desfaleceu o meu espírito. Isto é, acerca de todas as coisas, para esperar de vós a salvação. Assim como o enfermo perde o apetite e gosto de todos os manjares, e se lhe desvanece a boa cor de outrora, assim também, neste degrau de amor, a alma perde o gosto e apetite de todas as coisas e troca, como apaixonada, as cores e acidentes da vida anterior. Não pode, entretanto, a mesma alma cair nesta doença, se do alto não lhe é enviado um fogo ardente, segundo se dá a entender por este verso de Davi, que diz: enviarás, ó Deus, uma chuva abundante sobre a tua herança, a qual tem estado debilitada, mas tu a aperfeiçoaste. Esta enfermidade e desfalecimento a todas as coisas é o princípio e primeiro degrau da escada, em que a alma ascende até Deus. Já o explicamos acima, quando falamos do aniquilamento em que se vê a alma ao começar a subir esta escada de contemplação em que é purificada. Porque então, em nada pode achar gosto, apoio ou consolo, nem coisa em que possa afirmar-se. Assim, deste primeiro degrau, vai logo começando a subir ao segundo. O segundo degrau faz com que a alma busque sem cessar a Deus. Daí a palavra da esposa, quando diz: buscando-o de noite em seu leito, não o achou.
Estava ela então ainda no primeiro degrau de amor, desfalecida. E não o encontrando, continua a exclamar: levantar-me-ei e buscarei aquele a quem ama a minha alma. Isto, como já dissemos, é o que faz aqui a alma sem cessar, conforme aconselha Davi nestes termos: buscai sempre a face de Deus, e buscando-o em todas as coisas, em nenhuma reparai, até achá-lo. Assim fez também a esposa. Perguntando pelo amado aos guardas, logo passou adiante e os deixou. Maria Madalena, quando estava no sepulcro, nem mesmo nos anjos reparou. Aqui, neste degrau, anda a alma tão solícita que em todas as coisas busca o amado. Em tudo que pensa, logo pensa no amado. Seja no falar, seja no tratar dos negócios que se lhe apresentam, logo fala e trata do amado. Quando come, quando dorme, quando vela ou quando faz qualquer coisa, todo o seu cuidado está no seu amado, conforme ficou dito acima, a propósito das ânsias de amor. Nesta altura, já o amor vai convalescendo e cobrando forças que lhe são dadas no segundo degrau. Bem cedo começa a subir para o terceiro, por meio de alguma nova purificação na noite, conforme diremos depois, e que opera na alma os efeitos seguintes. O terceiro degrau desta amorosa escada faz a alma agir e lhe dá calor para não desfalecer. Dele diz o real profeta: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, porque em seus mandamentos se comprazerá muito. Ora, se o temor, por ser filho do amor, produz este efeito de desejo ardente, que fará então o mesmo amor? Aqui neste degrau, a alma tem na conta de pequenas as maiores obras que possa fazer pelo amado. As muito numerosas considera-as escassas, e o longo tempo em que o serve acha breve. Tudo isso por causa do incêndio de amor em que vai ardendo. Ao patriarca Jacó, a quem fizeram servir 7 anos mais, além dos 7 primeiros, pareciam-lhe todos muito poucos, pela grandeza do amor que sentia. Se, pois, o amor de Jacó, sendo por uma criatura, era tão poderoso, que não poderá o do Criador, quando, neste terceiro degrau, se apodera da alma. Com esse grande amor a Deus em que se sente abrasada, tem aqui a alma grandes pesares e penas, por causa do pouco que faz por ele. Se lhe fosse lícito aniquilar-se 1000 vezes por Deus, ficaria consolada. Por isso, se tem na conta de inútil em todas as suas obras, ele parece viver em vão. Produz também o amor, neste tempo, outro efeito admirável. A alma está verdadeiramente convencida, no seu íntimo, de ser a pior de todas as criaturas
Primeiramente porque o amor lhe ensina quanto Deus merece. De outra parte, porque julga suas próprias obras, embora sejam muitas, como cheias de faltas e imperfeições. E daí lhe vem grande confusão e dor, para ver como o que faz é tão baixo para tão alto Senhor. Neste terceiro degrau, a alma está muito longe de ter vanglória ou presunção, ou ainda de condenar a outrem. Tal solicitude, justamente com outros muitos efeitos do mesmo gênero, produz na alma este terceiro degrau de amor. Daí o tomar coragem e forças para subir até o quarto, que é o seguinte. O quarto degrau da escada de amor causa na alma uma disposição para sofrer, sem se fatigar, pelo seu amado. Porque, como diz Santo Agostinho, todas as coisas grandes, graves e pesadas tornam-se nada, havendo amor. Deste degrau falou a esposa quando disse ao esposo, desejando ver-se já no último degrau: põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre teu braço. Porque o amor é forte como a morte. E o zelo do amor é tenaz como um inferno. O espírito tem aqui tanta força e mantém a carne sob tal domínio que não faz mais caso dela do que a árvore de uma de suas folhas. De modo algum busca a alma, neste degrau, sua consolação ou gosto, seja em Deus ou em qualquer outra coisa. Não anda também a desejar ou pretender pedir mercês a Deus, pois vê claramente já haver recebido grandíssimas. Todo o seu cuidado consiste em verificar como poderá dar algum gosto a Deus, a servi-lo pelo que Ele merece, em agradecimento das misericórdias recebidas dele, ainda que isso custasse muito. Exclama em seu coração e em seu espírito. Ah, Deus e Senhor meu, quantas almas estão sempre a buscar em Ti seu consolo e gosto e a pedir que lhes concedas mercês e dons. Aquelas, porém, que pretendem agradar-te e oferecer-te algo à própria custa, deixando de lado o seu interesse, são pouquíssimas. Não está a falta, Deus meu, em não quereres Tu fazer-nos sempre mercês, mas sim em não nos aplicarmos de nossa parte a empregar só em Teu serviço as graças recebidas, a fim de obrigar-te a favorecer-nos continuamente. Muito elevado é este degrau de amor. E como a alma, abrasada em amor tão sincero,
anda sempre em busca de seu Deus, com desejo de padecer por Ele. Sua Majestade lhe concede muitas vezes e com muita frequência o gozar, visitando-a no espírito, saborosa e deliciosamente, porque o imenso amor do Verbo Cristo não pode sofrer penas de sua amada sem acudir-lhe. É o que nos diz ele por Jeremias, com estas palavras: lembrei-me de ti, compadecendo-me de tua mocidade e do amor de teus desposórios, quando me seguiste no deserto, o qual, espiritualmente falando, significa o desarrimo de toda criatura em que a alma permanece agora, sem se deter nem descansar em coisa alguma. Este quarto degrau inflama de tal modo a alma e a incendeia em tão grande desejo de Deus, que a faz subir ao quinto, o qual é como segue. O quinto degrau da escada de amor faz a alma apetecer e cobiçar a Deus impacientemente. Neste degrau é tanta a veemência da alma amante em seu desejo de compreender a Deus e unir-se com Ele, que toda dilação, seja embora mínima, se lhe torna muito longa, molesta e pesada. Está sempre pensando em achar o amado, e quando vê frustrado o seu desejo, o que acontece quase a cada passo, desfalece em sua ânsia. Conforme diz o salmista falando deste degrau: suspira e desfalece minha alma, desejando os átrios do Senhor. Neste degrau, a alma que ama ou vê o amado ou morre. Raquel, estando nele, pelo nímio desejo que tinha de ter filhos, disse a seu esposo Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Padecem as almas aqui fome, como cães cercando e rodeando a cidade de Deus. Neste faminto degrau se nutre a alma de amor, porque, conforme a fome, é a fartura. E assim, pode agora subir ao sexto degrau, que produz os seguintes efeitos. Capítulo 20. São expostos os outros 5 degraus de amor. O sexto degrau leva a alma a correr para Deus com grande ligeireza e muitas vezes consegue nele tocar. Sem desfalecer, corre pela esperança, pois aqui o amor já deu forças à alma, fazendo-a voar com muita rapidez. Deste degrau também fala o profeta Isaías: os santos que esperam em Deus adquirirão sempre novas forças, terão asas como as da águia, voarão
e não desfalecerão, como desfaleciam no 5º degrau. Refere-se igualmente a ele a palavra do Salmo: assim como o servo suspira pelas fontes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Com efeito, o servo, quando tem sede, corre com grande ligeireza para as águas. A causa desta ligeireza no amor que a alma sente neste degrau vem de estar nela muito dilatada a caridade e a purificação quase de todo acabada. Neste sentido, diz também o Salmo: sem iniquidade corri. E outro salmo diz: corri pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilataste meu coração. E assim, deste 6º degrau, sobe logo para o 7º, que é o seguinte. O 7º degrau da escada mística torna a alma ousada com veemência. Já não se vale mais do amor, do raciocínio para esperar, nem do conselho para retirar-se, nem do recato para refrear-se, porque a misericórdia a ela feita, então por Deus, leva-a a atrever-se impetuosamente. Cumpre-se o que diz o apóstolo: a caridade tudo crê, tudo espera e tudo pode. Deste degrau falou Moisés quando pediu a Deus que ou perdoasse ao povo ou lhe riscasse o nome do livro da vida, onde o havia escrito. Tais almas alcançam de Deus tudo quanto lhes apraz pedir. Por isso, exclama Davi: deleita-te no Senhor e dar-te a Ele as petições do teu coração. Neste degrau atreveu-se a esposa a dizer: beija-me com um beijo de sua boca. Não seria, contudo, lícito à alma ousar tanto em querer subir a este degrau se não sentisse no seu íntimo o cetro do rei inclinar-se favoravelmente para ela, a fim de que não lhe suceda porventura cair dos outros degraus que até então já subiu, nos quais sempre se há de manter com humildade. Depois desta ousadia e confiança concedidas por Deus à alma, neste 7º degrau, para atrever-se a chegar a Ele com toda a veemência de seu amor, passa ela ao 8º degrau, que é apoderar-se do amado e unir-se a Ele, conforme vai ser dito. O 8º degrau de amor faz a alma agarrar e segurar sem largar o seu amado, conforme diz a esposa nestes termos: achei o que ama a minha alma, agarrei-me a ele e não o largarei mais. Neste degrau de união, a alma satisfaz seu desejo, mas não ainda de modo contínuo. Algumas apenas chegam a pôr o pé neste degrau, logo volvem a tirá-lo. Se durasse sempre a união,
seria nesta vida uma espécie de glória para a alma. E assim não pode permanecer neste degrau senão por breves tempos. Ao profeta Daniel, por ser varão de desejos, foi mandado da parte de Deus que permanecesse neste degrau. Quando lhe foi dito: Daniel, estás em teu degrau, porque és varão de desejo. Após este degrau vem o 9º, que já é dos perfeitos, conforme vamos dizer. O 9º degrau de amor faz a alma arder suavemente. Este degrau é dos perfeitos, que ardem no amor de Deus com muita suavidade, ardor cheio de doçura e deleite, conduzido pelo Espírito Santo, em razão da união que eles têm com Deus. Por isto, diz São Gregório, referindo-se aos apóstolos que, ao descer visivelmente sobre eles o Espírito Santo, arderam interiormente em suavíssimo amor. Quanto aos bens e riquezas divinas de que a alma goza neste degrau, é impossível falar. Mesmo se fossem escritos muitos livros sobre o assunto, a maior parte ficaria ainda por dizer. Por esta razão, e também porque depois pretendemos dizer mais alguma coisa sobre este degrau, aqui não me estendo. Digo somente que a ele se segue o 10º e último degrau da escada de amor, o qual já não é da vida presente. O 10º e último degrau desta escada secreta de amor faz a alma assimilar-se totalmente a Deus, em virtude da clara visão de Deus que a alma possui imediatamente quando, depois de ter subido nesta vida ao 9º degrau, sai da carne. De fato, os que chegam até ali, e são poucos, como estão perfeitamente purificados pelo amor, não passam no purgatório. Daí o dizer São Mateus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E como dissemos, esta visão é a causa da total semelhança da alma com Deus. Assim o declara São João. Sabemos que seremos semelhantes a Ele. Não significa que a alma terá a mesma capacidade de Deus, pois isto é impossível, mas que todo o seu ser se fará semelhante a Deus, e deste modo poderá chamar-se, e na realidade será, Deus por participação. Tal é a escada secreta de que a alma fala aqui, embora nestes degraus superiores já não lhe seja tão secreta, pois o amor se descobre muito à alma pelos grandes efeitos que nela produz. Neste último degrau, porém, de clara visão, o último da escada onde Deus se assenta, não mais existe para ela coisa alguma encoberta, em razão da assimilação total. Assim disse nosso Salvador: naquele dia já não me perguntareis coisa alguma.
até que chegue, entretanto, aquele dia. Por mais elevada que esteja a alma, há sempre para ela algo escondido, na proporção do que lhe falta para chegar à total assimilação com a divina essência. Eis como a alma, por meio desta teologia mística e amor secreto, vai saindo de todas as coisas e de si mesma e subindo até Deus. Porque o amor é semelhante ao fogo. Sempre sobe para as alturas, com apetite de engolfar-se no centro de sua esfera. Capítulo 21. Explica-se a palavra disfarçada e dizem-se as cores do disfarce da alma nesta noite. Depois de ter indicado os motivos da alma chamar secreta escada esta contemplação, falta agora explicar também a terceira palavra do verso, isto é, disfarçada, dizendo igualmente a razão por que a alma canta haver saído por esta secreta escada disfarçada. Para entendê-lo, é preciso saber que disfarçar-se não é outra coisa senão dissimular-se e encobrir-se sob outro traje e figura diferentes dos de costume. Seja para esconder com aquela nova forma de vestir o desejo e pretensão do coração, com o fim de conquistar a vontade e agrado de quem se ama, seja para ocultar-se aos seus êmulos e assim poder melhor realizar seu intento. Tomará então alguém os trajes e vestes que melhor interpretem e signifiquem o afeto de seu coração, e graças aos quais possa mais vantajosamente esconder-se dos seus inimigos. A alma, pois, tocada aqui pelo amor do esposo Cristo, pretendendo cair-lhe em graça e conquistar-lhe a vontade, sai agora com aquele disfarce que mais ao vivo exprime as afeições de seu espírito e com o qual vai mais acoberto dos adversários e inimigos, a saber, mundo, demônio e carne. Assim, a libré que veste compõe-se de 3 cores principais: branca, verde e vermelha. Nestas cores são significadas as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, com as quais não só ganhará a graça e a vontade de seu amado, mas irá além disso, muito amparada e segura quanto aos seus 3 inimigos. A fé é uma túnica interior de tão excelsa brancura que ofusca a vista de todo entendimento. Quando a alma caminha vestida de fé, o demônio não a vê, nem atina a prejudicá-la, porque com a fé, muito mais do que com todas as outras virtudes, vai bem amparada contra o demônio, que é o mais forte e astuto inimigo. Por isso, São Pedro não achou outro melhor escudo para livrar-se dele, ao dizer: ao qual resisti, permanecendo firmes na fé. Para conseguir a graça e união do amado, a alma não pode vestir melhor túnica e camisa como fundamento e princípio das demais vestes de virtude do que esta brancura da fé, pois sem ela, conforme diz o apóstolo, impossível é agradar a Deus. Com toda a fé, porém,
não pode deixar de agradar, segundo testifica o próprio Deus pela boca de um profeta. Desposar-te-ei na fé. É como se dissesse: se queres, ó alma, unir-te e desposar-te comigo, hás de vir interiormente vestida de fé. Esta brancura da fé revestia a alma na saída desta noite escura, quando caminhava em meio às trevas e angústias interiores, como já dissemos. Não havia em seu entendimento luz alguma que a consolasse, nem do céu, pois este parecia estar fechado para ela e Deus escondido, nem da terra, pois os que a orientavam não a satisfaziam. A alma, no entanto, sofreu tudo com perseverança e constância, passando aqueles trabalhos sem desfalecer e sem faltar ao amado. É ele que, por meio dos sofrimentos e tribulações, prova a fé de sua esposa, a fim de que ela possa depois apropriar-se daquele dito de Davi: por amor às palavras de teus lábios, guardei caminhos penosos. Logo acima desta túnica branca de fé, sobrepõe a alma uma segunda veste, que é uma almilha verde. Por esta cor é significada a virtude da esperança, como já dissemos acima. Por meio dela, em primeiro lugar, a alma se liberta e defende do segundo inimigo, que é o mundo. Na verdade, este verdor de esperança viva em Deus confere à alma tanta vivacidade e ânimo e tanta elevação às coisas da vida eterna, que toda coisa da terra, em comparação a tudo quanto espera alcançar no céu, lhe parece murcha, seca e morta, como na verdade é, e de nenhum valor. Aqui se despe e despoja então a alma de todas estas vestes e trajes do mundo, tirando seu coração de todas elas, sem prendê-lo a nada. Não mais espera coisa alguma que exista ou haja de existir neste mundo, pois vive vestida unicamente de esperança da vida eterna. Assim, a tal ponto se eleva o coração acima deste mundo, que não somente lhe é impossível apegar-se ou apoiar-se nele, mas nem mesmo pode olhá-lo de longe. A alma vai, portanto, com esta verde libré e disfarce, muito segura contra seu segundo inimigo, que é o mundo. A esperança chama São Paulo elmo de salvação. Este capacete é a armadura que protege toda a cabeça, cobrindo-a de modo a ficar descoberta apenas uma viseira, por onde se pode olhar. Eis a propriedade da esperança: cobrir todos os sentidos da cabeça da alma, para que não se engolfem em coisa alguma deste mundo, e não haja lugar por onde os possa ferir alguma seta deste século. Só deixa a alma uma viseira, a fim de poder levantar os olhos para cima, e nada mais. Tal é, ordinariamente, o ofício da esperança dentro da alma: levantar os seus olhos para olhar somente a Deus, como diz Davi: meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Não esperava bem algum de outra parte,
conforme ele mesmo diz em outro salmo. Assim como os olhos da escrava estão postos nas mãos de sua senhora, assim os nossos estão fixados sobre o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Assim, quando a alma se reveste da verde libré da esperança, sempre olhando para Deus, sem ver outra coisa nem querer outra paga para o seu amor a não ser unicamente Ele, o amado de tal forma nela se compraz que, na verdade, se pode dizer que a alma dele alcança tanto quanto espera. Assim se exprime o esposo nos cantares, dizendo à esposa: chagaste meu coração com um só de teus olhos. Com essa libré verde de pura esperança em Deus, não convinha a alma sair a pretender o amor divino. Nada teria então alcançado, pois o que move e vence a Deus é a esperança porfiada. Com a libré da esperança, a alma caminha disfarçada por esta secreta e escura noite de que já falamos. Vai agora tão vazia de toda posse e apoio que não põe os olhos nem a solicitude em outra coisa a não ser Deus. Mantém mesmo a sua boca no pó, se porventura aí houver esperança, conforme diz Jeremias no trecho já citado. Em cima do branco e verde, para remate e perfeição do disfarce, traz a alma agora a terceira cor, que é uma primorosa toga vermelha, significando a terceira virtude, a caridade. Esta não somente realça as outras duas cores, mas eleva a alma a tão grande altura que a põe junto de Deus, formosa e agradável, ao ponto de ela mesma atrever-se a dizer: embora seja morena, ó filhas de Jerusalém, sou formosa, e por isso me há amado o Rei, e me há posto em seu leito. Com esta libré da caridade, que é já a libré do amor, e faz crescer o amor do amado, a alma fica amparada e escondida do terceiro inimigo, a carne. Pois onde existe verdadeiro amor de Deus, não entra amor de si nem de seus interesses. E mais ainda, a caridade dá valor às outras virtudes, fortalecendo-as e avigorando-as para proteger a alma. Dá também graça e gentileza para com elas agradar ao amado, pois sem a caridade nenhuma virtude é agradável a Deus. É esta a púrpura de que fala o livro dos Cantares, sobre a qual Deus recosta. Com esta libré vermelha vai a alma vestida, quando,
na noite escura, como acima dissemos na explicação da canção primeira, sai de si mesma e de todas as coisas criadas, de amor, em vivas ânsias inflamada, subindo esta secreta escada de contemplação, até a perfeita união do amor de Deus, sua salvação tão desejada. Tal é o disfarce usado pela alma na noite da fé, subindo pela escada secreta, e tais são as 3 cores de sua libré. São elas convenientíssima disposição para se unir com Deus, segundo suas 3 potências, entendimento, memória e vontade. A fé esvazia e obscurece o entendimento de todos os seus conhecimentos naturais, dispondo assim a união com a sabedoria divina. A esperança esvazia e afasta a memória de toda a posse de criatura, porque, como São Paulo diz, a esperança tende ao que não se possui, e por isto aparta a memória de tudo quanto pode possuir, a fim de a colocar no que espera. Deste modo, a esperança em Deus só dispõe puramente a memória para a união divina. E, enfim, a caridade, de maneira semelhante, esvazia e aniquila as afeições e apetites da vontade em qualquer coisa que não seja Deus e os põe só nele. Assim também, esta virtude dispõe essa potência e a une com Deus por amor. Como, pois, estas virtudes têm ofício de apartar a alma de tudo que é menos do que Deus, consequentemente, tenho de uni-la com Deus. Se, portanto, a alma não caminha verdadeiramente vestida com o traje destas 3 virtudes, é impossível chegar à perfeita união com Deus por amor. Logo, para alcançar o que pretendia, isto é, a amorosa e deleitosa união com seu amado, foi muito necessário e conveniente este traje e disfarce que tomou. Foi, do mesmo modo, grande ventura o conseguir vesti-lo e perseverar com ele até alcançar tão desejada pretensão e fim, qual era a união de amor. Por isso, apressa-se em dizer o verso: ó, ditosa ventura! Capítulo 22. Explica-se o 3º verso da canção 2ª. Bem claro está quão ditosa aventura foi para a alma sair com tal empresa como foi esta. Pela sua saída livrou-se do demônio, do mundo e de sua própria sensualidade, conforme ficou dito. Alcançando a liberdade de espírito, tão preciosa e desejada por todos, passou a alma das coisas baixas para as elevadas. Transformou-se de terrestre em celestial, e de humana que era, fez-se divina, tendo agora sua moradia nos céus, como sucede à alma neste estado de perfeição. É o que daqui por diante iremos descrevendo, embora com maior brevidade.
o que havia de mais importante no assunto já foi suficientemente esclarecido, pois procurei dar a entender, embora muito menos do que na verdade é, como esta noite escura traz à alma inumeráveis bens e quão ditosa aventura lhe foi passar por ela. O motivo principal que me levou a tratar disto foi explicar esta noite a muitas almas que, estando dentro dela, contudo, a ignoravam, como já dissemos no prólogo. Assim, quando se espantarem com o horror de tantos trabalhos, animem-se com a esperança certa de tantos e tão avantajados bens de Deus que alcançarão por meio desta noite. Além de todos esses proveitos, é ainda ditosa aventura para a alma esta noite, pela razão que ela expõe logo no verso seguinte, dizendo: às escuras, velada. Capítulo 23. Explicação do 4º verso. Descreve-se o admirável esconderijo em que é posta a alma nesta noite, e como o demônio, embora penetre em outros lugares muito elevados, não pode entrar neste. Velada é tanto como dizer escondidamente, às ocultas. Por conseguinte, quando diz a alma aqui que saiu às escuras velada, dá a entender com mais precisão a grande segurança, já referida no 1º verso desta canção, e pela qual caminha a união de amor com Deus, nesta contemplação obscura. Dizendo, pois, a alma, às escuras, velada, quer significar que, indo assim às escuras, caminhava encoberta e escondida ao demônio, às suas ciladas e embustes. O motivo de ir a alma livre e escondida destes embustes do inimigo, na obscuridade da contemplação, é por ser a mesma contemplação infundida na alma de modo passivo e secreto, e as ocultas dos sentidos e potências interiores e exteriores da parte sensitiva. Daí procede andar a alma escondida e livre, não só das suas potências, que não mais podem impedi-la com sua fraqueza natural, mas também do demônio. Porque este inimigo, só por meio dessas potências sensitivas, pode alcançar e conhecer o que há na alma e o que nela se passa. Assim, quanto mais espiritual, interior e remota dos sentidos é a comunicação, tanto menos o demônio consegue entendê-la. É, pois, muito importante para a segurança da alma que suas relações íntimas com Deus sejam de tal modo que seus mesmos sentidos da parte inferior fiquem às escuras, privados deles, e não as percebam. Primeiramente, para que a comunicação possa ser mais abundante, não impedindo a fraqueza da parte sensitiva à liberdade do espírito. Depois, para que, conforme dissemos, vá a alma com mais segurança, não a alcançando o demônio em tão íntimo recesso. A este propósito, podemos tomar, sob o ponto de vista espiritual, aquele texto de nosso Salvador que diz: não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. Como se dissesse, o que se passa na parte direita, que é a superior e espiritual da alma,
não saiba à esquerda, isto é, seja de tal maneira que a parte inferior da alma ou a parte sensitiva não o alcance e seja tudo em segredo entre o espírito e Deus. Sem dúvida, muitas vezes acontece à alma receber estas comunicações espirituais sobremaneira íntimas e secretas, sem que o demônio chegue a conhecer quais são e como se passam. Contudo, pela grande pausa e silêncio causador nos sentidos e potências da parte sensitiva por algumas dessas comunicações, bem pode o inimigo perceber que existem e que a alma recebe alguma graça de escol. Como ele vê que não consegue contradizê-la, pois tais coisas se passam no fundo da alma, procura por todos os meios alvoroçar e perturbar a parte sensitiva que está a seu alcance. Provoca então aí dores, ou aflige com sustos e receios, a fim de causar inquietação e desassossego na parte superior da alma, onde ela está recebendo e gozando aqueles bens. Muitas vezes, porém, quando a comunicação de tal contemplação é infundida puramente no espírito, agindo sobre ele com muita força, de nada servem as astúcias do demônio para perturbar a alma. Ao contrário, ela recebe então novo proveito e também mais segura e profunda paz. Porque, ao pressentir a perturbadora presença do inimigo, oh, coisa admirável, sem nada fazer de sua parte e sem que saiba como isto se realiza, a alma penetra no mais recôndito de seu íntimo centro, sentindo muito bem que se refugia em lugar seguro, onde se vê mais distante e escondida do inimigo. Recebe, então, um aumento daquela paz e gozo que o demônio pretendia tirar-lhe. E assim, todos os temores que antes sofrera na parte exterior desaparecem. E a alma claramente o percebe, folgando agora por se ver tão a salvo, no gozo daquela quieta paz e deleite do esposo escondido. Essa paz, nem o mundo, nem o demônio lhe podem dar ou tirar. E a alma sente então a verdade do que diz a esposa a esse propósito nos cantares. Eis aqui o leito de Salomão, ao qual cercam 60 valentes dos mais fortes de Israel, por causa dos temores noturnos. Tal é a fortaleza e paz de que goza, embora muitas vezes sinta exteriormente tormentos na carne e nos ossos. Em outras ocasiões, quando a comunicação espiritual não é infundida profundamente no espírito, mas dela participa também o sentido, com maior facilidade o demônio consegue perturbar o espírito, inquietando-o por meio do sentido, com os horrores já referidos. É grande então o tormento e pena que causa no espírito. Chega às vezes a ser muito mais do que se pode exprimir.
Como vai diretamente de espírito a espírito, é intolerável esse horror que causa o mal ao bom, digo, o demônio, à alma, quando consegue penetrá-la com sua perturbação. A esposa nos cantares exprime bem essa realidade quando conta o que lhe sucede no tempo em que quis descer ao seu interior recolhimento para gozar destes bens, dizendo assim: desci ao jardim das nogueiras para ver os pomos dos vales e para examinar se a vinha tinha lançado flor. Eu não soube. Conturbou-se minha alma toda por causa dos carros de Aminadab, que é o demônio. Outras vezes acontece, quando as comunicações vêm por meio do anjo bom, chegar o demônio, nessas circunstâncias, a ver algumas mercês que Deus quer fazer à alma, porque as graças concedidas por intermédio do bom anjo, ordinariamente permite o Senhor que as entenda o adversário. Assim o permite para que o demônio faça contra elas o que puder, segundo a proporção da justiça, e não possa depois alegar seus direitos, dizendo que não lhe é dada oportunidade para conquistar a alma, como disse no caso de Jó. Isso se daria se Deus não permitisse certa igualdade entre os dois guerreiros, isto é, entre o anjo bom e o anjo mau, em relação à alma. Consequentemente, terá maior valor a vitória de um ou de outro, e a mesma alma, sendo fiel e vencedora na tentação, será mais recompensada. Por este motivo, convém observá-lo, Deus, na mesma medida e maneira em que vai conduzindo a alma e tratando com ela, permite também ao demônio ir agindo. Se a alma tem visões verdadeiras por meio do bom anjo, como ordinariamente acontece, pois embora apareça Cristo, quase nunca o faz em sua própria pessoa, e sim por este meio, de modo semelhante, com permissão de Deus, o anjo mau lhe representa outras visões falsas no mesmo gênero. E assim, julgando pela aparência, pode a alma, se não tiver cautela, facilmente ser enganada, como já aconteceu a muitas. Há disto uma figura no Êxodo, onde se conta que todos os prodígios verdadeiros que fazia Moisés eram reproduzidos falsamente pelos mágicos de Faraó. Se Moisés tirava rãs, também eles tiravam. Se fazia a água tornar-se sangue, eles também faziam o mesmo. Não é somente este gênero de visões corporais que o demônio imita. Mete-se também nas comunicações espirituais. Como são concedidas por meio do anjo bom, consegue o inimigo percebê-las, porque, segundo diz Jó, ele vê tudo o que há de sublime. E assim procura imitá-las. Estas graças, todavia, por serem infundidas no espírito, não tendo, portanto, forma ou figura, o demônio não pode as imitar ou representar, como acontece as que são concedidas debaixo de alguma figura. Por isso, quando a alma é daquele modo visitada, ele, para combatê-la,
procura ao mesmo tempo incutir-lhe seu espírito de temor, para impugnar e destruir um espírito com o outro. Quando assim acontece, no tempo em que o anjo bom começa a comunicar à alma espiritual contemplação, ela não pode recolher-se no esconderijo secreto da contemplação tão depressa que não seja vista pelo demônio. E então ele acomete com impressões de horror e perturbação espiritual, às vezes penosíssimas. Em outras ocasiões, entretanto, sobra à alma tempo para fugir depressa, antes que o espírito mau possa causar-lhe aquelas impressões de horror. Consegue recolher-se dentro de si, favorecida nisto pela eficaz mercê espiritual recebida, nesta hora, do anjo bom. Por vezes prevalece o demônio, prendendo a alma na perturbação e horror, coisa mais aflitiva do que qualquer tormento desta vida. Como esta horrenda comunicação vai de espírito a espírito, muito às claras, e de certo modo despojada de todo o corporal, é penosa sobre todo o sentido. Permanece algum tempo no espírito tal investida do demônio, mas não pode durar muito, porque sairia do corpo o espírito humano, devido à veemente comunicação do outro espírito. Fica depois somente a lembrança do sucedido, o que basta para causar grande sofrimento. Tudo o que acabamos de descrever sucede à alma passivamente, sem que ela contribua de modo algum para acontecer-lhe ou não. Torna-se precisa, contudo, uma observação. Quando o anjo bom permite ao demônio a vantagem de atingir a alma com este espiritual terror, visa purificá-la e dispô-la com esta vigília espiritual para alguma festa e mercê sobrenatural que lhe quer conceder àquele que nunca mortifica, senão para dar vida, e jamais humilha, senão para exaltar. Isto se realiza pouco depois. A alma, na medida em que sofreu aquela purificação tenebrosa e horrível, goza, a seguir, de admirável e saborosa contemplação espiritual, por vezes tão sublime que não há linguagem para traduzi-la. Com o antecedente horror do espírito mau, subtilizou-se muito o espírito para ser capaz de receber este bem. Porque estas visões espirituais são mais próprias da outra vida do que desta. E quando a alma recebe uma delas, dispõe-se para a outra. Tudo quanto foi dito agora deve ser entendido a respeito da visita de Deus à alma por meio do anjo bom, durante a qual ela não caminha totalmente às escuras, nem tão velada que não possa alcançá-la o inimigo. Quando Deus, porém, visita por si mesmo a alma, então se realiza plenamente o verso já citado, porque de modo total, às escuras, velada, sem que a veja o demônio, recebe as mercês espirituais de Deus.
A razão disto é a morada substancial de Sua Majestade na alma, onde nem o anjo nem o demônio podem chegar a entender o que se passa. Consequentemente, não podem conhecer as íntimas e secretas comunicações que há entre ela e Deus. Estas mercês, por serem feitas diretamente pelo Senhor, são totalmente divinas e soberanas. São todas, na verdade, toques substanciais de divina união entre a alma e Deus. Num só desses toques, que constituem o mais alto grau possível de oração, recebe a alma maior bem do que em tudo o mais. São estes, com efeito, os toques que a esposa começou por pedir nos cantares, dizendo: beije-me com um beijo de sua boca. Por ser coisa que se passa em tão íntima união com Deus, onde a alma com tantas ânsias deseja chegar, por isso estima e cobiça mais um desses toques da divindade do que todas as demais mercês feitas a ela por Deus. E assim, tendo dito à esposa nos cantares que ele lhes havia feito muitas, conforme havia lhe cantado, não se deu, contudo, por satisfeita. Pediu-lhe esses toques divinos com estas palavras: quem me dera que te tenha a ti por irmão meu, mamando nos peitos de minha mãe, e que eu te ache fora para que te beije, e assim não me despreze ninguém. Nestas palavras, dá a entender que desejava fosse a comunicação de Deus direta, como vamos dizendo, e que fosse fora e às escondidas de toda criatura. É o que significa fora, mamando, isto é, enfreando e mortificando os peitos dos apetites e afeições da parte sensitiva. Isto se realiza quando a alma, já na liberdade do espírito, goza destes bens com inteira paz e deleite, sem que a parte sensitiva possa servir-lhe de obstáculo, nem o demônio, por meio dos sentidos, consiga contradizê-la. Então não atreveria mais o inimigo a perturbá-la, pois não conseguiria. Nem poderia tampouco chegar a entender estes divinos toques, dados na substância da alma, pela amorosa substância de Deus. A tão elevada graça, ninguém pode chegar sem íntima purificação e despojamento no esconderijo espiritual de tudo quanto é criatura. E isto na obscuridade, como já explicamos longamente mais acima e continuamos a fazê-lo neste verso. Veladamente e no escondido. É nesse esconderijo, repetimos, que se vai confirmando a alma na união com Deus por amor. E por este motivo ela canta no referido verso dizendo: às escuras, velada. Quando aquelas mercês são feitas à alma escondidamente, isto é, somente no espírito, conforme já explicamos, acontece,
em algumas dessas graças, achar-se a alma, sem que ela o saiba compreender, de tal modo apartada e separada, segundo a parte espiritual e superior da parte inferior e sensitiva, que conhece haver em si mesma duas partes bem distintas. Afigura-se-lhe até que são independentes e nada tem a ver uma com a outra, tão separadas e longínquas estão entre si. Na verdade, assim o é, de certa maneira, porque a operação toda espiritual que então se realiza na alma não se comunica à parte sensitiva. Desta sorte, a alma vai se tornando toda espiritual. E neste esconderijo de contemplação unitiva, as paixões e apetites espirituais vão sendo afinal mortificados em grau muito intenso. Assim, a alma, falando da parte superior, diz logo neste último verso: já minha casa, estando sossegada. Capítulo 24. Termina a explicação da canção segunda. As últimas palavras significam o seguinte: estando a parte superior da minha alma, como igualmente a inferior, já sossegada em seus apetites e potências, saí a divina união de amor com Deus. De duas maneiras, por meio daquela guerra da noite escura já descrita, é combatida e purificada a alma, a saber, segundo a parte sensitiva e segundo a parte espiritual, em todos os seus sentidos, potências e paixões. Assim também de duas maneiras, isto é, segundo essas duas partes, sensitiva e espiritual, em todas as suas potências e apetites, consegue a alma paz e sossego. Por este motivo, torno a dizer, ela repete duas vezes o verso, uma na canção passada e outra na presente. Deste modo o faz em razão das duas partes da alma, a espiritual e a sensitiva. É necessário que ambas, a fim de chegarem à divina união de amor, sejam primeiro reformadas, ordenadas e pacificadas em relação a tudo que é sensitivo e espiritual, à semelhança do estado de inocência que havia em Adão. Neste verso, portanto, que na canção primeira foi entendido a respeito do sossego da parte inferior e sensitiva, agora, na canção segunda, se entende especialmente da parte superior e espiritual. Por esta razão foi dito duas vezes o verso. O sossego e inquietação desta casa espiritual é alcançado pela alma de modo habitual e perfeito, tanto quanto possível em condição mortal, por meio daqueles toques substanciais da divina união de que acabamos de falar. Veladamente, de maneira oculta às perturbações do demônio, dos sentidos e das paixões, foi a alma recebendo da divindade esses toques, e por eles se foi purificando, como digo, sossegando e fortalecendo, ao mesmo tempo que se tornava apta a poder receber plenamente a divina união, o divino desposório entre a alma e o Filho de Deus. E assim, logo que estas duas casas da alma se pacificam de todo e se fortalecem unidas com todos os seus domésticos, isto é, as potências e apetites,
sossegados no sono e no silêncio em relação às coisas do céu e da terra, imediatamente essa divina sabedoria se une à alma com um novo laço de amorosa posse. Realiza-se então o que essa mesma sabedoria nos diz. Quando tudo repousava num profundo silêncio e a noite estava no meio de seu curso, a tua palavra toda poderosa, baixando lá do céu, dos teus reais assentos, de improviso, saltou no meio da terra. Isto mesmo nos é mostrado pela esposa nos cantares, quando nos diz que só depois de haver passado além dos guardas que lhe tiraram o manto de noite e a chagaram, encontrou o bem-amado de sua alma. Não se pode chegar a tal união sem grande pureza. E esta pureza não se alcança sem grande desapego de toda coisa criada e sem viva mortificação. Tudo isso é significado pelo despir do manto à esposa e pelas chagas que lhe foram feitas na noite, quando buscava e pretendia o esposo. Pois o novo manto do desposório ao qual aspirava não o podia a esposa vestir sem despir primeiro o velho. Quem recusar, portanto, sair na noite já referida para buscar o amado e não quiser ser despido de sua vontade nem mortificar-se, mas pretender achá-lo no seu próprio leito e comodidade, como fazia antes a esposa, jamais chegará a encontrá-lo. Efetivamente, a alma aqui declara só o ter encontrado quando saiu às escuras e com ânsias de amor. Capítulo 25. Explica-se a canção terceira. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Explicação. Continuando ainda a metáfora e semelhança da noite natural nesta sua noite espiritual, a alma prossegue cantando e exaltando as boas propriedades que nela há, e diz como por meio desta noite as alcançou e adquiriu, chegando com rapidez e segurança ao fim almejado. Destas propriedades, a alma designa aqui 3. A primeira, diz ela, é que, nesta ditosa noite contemplativa, Deus conduz a alma por tão solitário e secreto modo de contemplação, tão alheio e remoto do sentido, que coisa alguma sensível ou toque algum de criatura consegue atingi-la de maneira a poder jamais perturbá-la ou detê-la no caminho da união do amor. A segunda propriedade expressa pela alma é esta: por causa das trevas da noite, em que todas as potências da parte superior estão às escuras, a mesma alma não repara, nem pode reparar em coisa alguma. E, em consequência disso, em nada se detém fora de Deus, em sua ida para Ele. Assim, caminha livre dos obstáculos de formas e figuras,
bem como das apreensões naturais que costumam impedir a alma de unir-se constantemente a Deus. A terceira é a seguinte: embora a alma não se possa apoiar em qualquer luz particular do entendimento, nem a guia alguma exterior, de modo a receber satisfação neste caminho elevado, por motivo de ser privada de tudo em meio a estas escuras trevas, contudo, o único amor que nela arde solicita-lhe continuamente o coração para o amado. É este amor que move e guia então a alma, fazendo-a voar para seu Deus pelo caminho da solidão, sem ela saber como nem de que maneira. Segue-se o verso então. Nesta noite ditosa. Assim terminam quase todos os manuscritos, interrompendo-se sem causa conhecida o Tratado da Noite Escura. A falta de comentário às 5 últimas canções não se deve à morte de São João da Cruz, porque, depois de escrito o comentário das anteriores, viveu ele ainda muito tempo. Canções da Alma. Em uma noite escura, de amor, em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada, na escuridão, segura, pela secreta escada disfarçada. Ó ditosa ventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada, em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu, terna, o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava,
e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou. Deixei-me, largando meu cuidado por entre as açucenas, olvidado.